E aí, povo, tudo bem? Estamos aqui para começar mais um episódio do nosso querido podcast Teologia das Coisas. E hoje, estamos aqui com um convidado muito especial. Daqui a pouco a gente vai apresentar ele aí, vamos falar sobre o tema. Então, eu sou o Renan, estamos aqui com o Davi. Isso aí, mais um episódio, eu sou o Davi. Já falaram aí com o Renan. E também temos o César. E antes de passar a vez para ele, você já deve ter visto aí o título, nosso tema, Games, finalmente vamos falar. Estava ansioso para falar disso daqui. Acho que todo mundo aqui joga, você que escuta provavelmente joga também, seja no computador, no celular, enfim, eu tenho certeza que você já teve algum contato na sua vida com os jogos. E apresenta aí nosso convidado, César. Verdade, mas hoje, bora deixa, hein? Nós vamos muito além do videogame. Muito além. Acho que já ficou uma deixa aí pro nosso papo. A gente tem um convidado que é especial, por quê? A gente trouxe um convidado que entende do assunto. Ele não é um convidado que simplesmente estudou o assunto, ele vive o assunto também. E não vive de hoje, vive desde aí da sua infância. Vamos deixar ele se apresentar. A gente está aqui com o pastor missionário Luiz Miguel. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E agora deixa você se apresentar. Bem, obrigado pelo convite, meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Privilégio. Feliz com esta oportunidade que Deus está concedendo. Deus abençoe vocês e parabéns pelo projeto e pelo podcast. Então, eu sou Luiz Miguel, sou pastor batista. Junto da minha família, nós temos trabalhado como missionários na implantação de igrejas. Desde 2006, nós estamos servindo ao Senhor no interior de Minas Gerais, pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus. Já temos duas igrejas que Deus nos usou na implantação. Nós ficamos 8 anos em Vargem Bonita, uma pequena cidade de 2.000 habitantes, e agora nós estamos em Piuí, que tem aproximadamente 35.000 habitantes. Estamos trabalhando aqui na implantação da Igreja Batista Nova Esperança. Estou casado com Débora e tenho 3 filhos, Agnes, Annelise e Luíde. E além do ministério pastoral, missionário, desde 2017 eu estou arriscando como escritor. E já tenho 6 obras publicadas, 3 na área de Bíblia, teologia, missões, e uma trilogia que é aí, como o César falou, muito além dos videogames. Eu tenho falado dos jogos, especialmente retrô, jogos antigos, clássicos, e usado isso como ponte para pregar o evangelho, falar da palavra de Deus, abrir portas com os jogadores que não são cristãos e também tentar ajudar aqueles que conhecem a Deus e têm alguma dificuldade aí no tema. Depois da trilogia, eu tenho trabalhado agora editando uma revista, mesmo nome, muito além dos videogames, mas no estilo das revistas que tínhamos nos anos 90, Super Game Power, Ação Games, Nintendo World, as revistas que falavam dos jogos, mas também com essa cosmovisão cristã. Então é algo inédito aí, uma revista sobre retro games dentro de uma cosmovisão cristã. Tem sido uma experiência muito interessante, muito legal, Deus tem abençoado bastante. Estamos aí hoje para conversar um pouco sobre videogames e a fé. Estou aí à disposição. Show! E, em cima desse conteúdo do videogame, claro, você está falando muito dessa questão retrô, é sinal que já tem um certo tempo, que os games fazem parte aí da sua vida. E qual que é a influência que os games, que os games causaram na sua vida, que causam ainda? Qual foi o impacto? Certo. Então, de fato, os videogames fazem parte da minha vida há muitos anos, desde a infância. No final dos anos 80 que eu vi um Atari 2600 pela primeira vez. Foi o meu primeiro contato com os videogames. Na casa de amigos da família, eu vi lá aquele videogame do lado da televisão. Aquilo me chamou a atenção, era algo futurista, diferente. Tinha algo mágico naquele negócio, naquela caixinha, Todo quadradão lá, né? Isso.
Só que eu fiquei com tanto medo, aquela coisa, aquela novidade, eu não quis nem chegar perto, só fiquei olhando de longe, admirando. Aí, passando os meses, os anos, os amigos foram ganhando, e eu fui jogando na casa de um, de outro, conhecendo clássicos, né? Pac-Man, Enduro, River Raid, e os jogos lá do Atari. No comecinho dos anos 90, meu pai me presenteou com o Turbo Game, que era um clone da CCE do famoso Nintendinho. Então ali que começou mesmo a minha vida gamer, jogando os clássicos da Nintendo, esse saudoso Turbo Game, que era um clone nacional muito comum na época, bem diferente da realidade de hoje, né? Tinha a lei de reserva de mercado, e as empresas brasileiras podiam pegar um videogame estrangeiro, um computador, fazer engenharia reversa, e lançava aqui sem nenhum direito autoral, nada, era um negócio bem doido, uma pirataria legalizada. Não existia controle. Ah, tá. Era liberado mesmo. Era liberado aqui pelo governo brasileiro. Em compensação, então, hoje, né, os impostos. Mas ficava mais barato, né, do que importar, mas também não tão mais barato assim. Mas era uma realidade. Pra gente era original, né? Tudo verdadeiro. Tinha nota fiscal, assistência técnica, tudo. Mas era... Pra Nintendo, pra Sega, era pirataria, né? Mas a partir dali eu comecei a jogar e me encantei com esse universo dos videogames, especialmente com os jogos de aventura. Aquilo me marcava muito, chamava atenção. Eu gostava de jogar Super Mario, principalmente, e jogos no estilo, aquela ideia de vencer os desafios, salvar a princesa, salvar os amigos, derrotar o chefão. Então fez parte da minha infância e adolescência. Passei para o Super Nintendo, depois para o Nintendo 64, tudo por causa do Mario. No finalzinho dos anos 90 e começo dos anos 2000, eu troquei o 64 por um PlayStation, porque tinha tanto jogo, tinha os camelôs, né, 3x10, e a gente queria experimentar os clássicos ali da Sony também, que estavam em alta. E aí em 2001 eu fui para o seminário, me desfiz de tudo, vendi as revistas, acabei com tudo, dei fim em tudo, juntei todo o dinheiro possível para ingressar no seminário. Isso que é prova de fé, né? Isso. E é um momento de transição, né? Era inevitável. Sabia, indo para o internato, não podia ter videogame lá, né? Tinha televisão. E pela questão da verba, a verba também disso ajudou essa ida para o seminário? Ah, com certeza. Precisava juntar todo centavo possível. Então, tudo que eu podia me desfazer, e era mais ou menos aquilo como queimar o passado, né? Acabar com a velha vida, começar uma nova vida. Parece que tudo se fez novo. Eu sempre pensava ali no chamado de Eliseu, né? Quando Elias passou lá e jogou a capa e tal, e ele tava lá com os carros de boi, falou, ó, você sabe o que eu fiz contigo. Ele foi, queimou tudo, fez o churrasco, e foi embora seguir Elias, né? Então foi o momento de me desfazer dos games, vendi, juntei os recursos, ingressei no seminário em 2001, aí só jogava nas férias com meu irmão, quando vinha para casa, e fiquei muitos anos sem, mas eu sempre gostei, né? Ficava as lembranças, quando eu tinha um contato com um amigo, visitava alguém, até que em 2009 eu vi o Nintendo Wii na casa de um outro pastor. E aí foi aquela chama, voltou, eu vi jogando golfe, tênis, e eu fiquei doido com aquilo, eu joguei, minha esposa até tirou foto, né? Eu me senti o próprio atleta ali. E ali né? também já Jordan, foi uma... Tiger Woods, né? O Wii também já ajudou naquela revolução do formato de jogo, né? Porque a questão do movimento, da exigência do movimento físico ali também, muitos jogos, né? Exatamente, foi uma novidade, né? Um negócio incrível, assim. Aí, depois de um tempo, nós adquirimos um Nintendo Wii usado, voltei para os games através dele. Mas jogando pouco, como pastor, há pouco tempo disponível, as oportunidades eram raras, às vezes a gente reunia os jovens, adolescentes da igreja, fazia um projeto evangelístico com as crianças, né, do bairro, usando o videogame como aquilo para chamar a atenção, depois pregar o evangelho e tal. Até que em 2017 eu descobri uns livros de crônicas retro games, descobri por acaso na internet, tinha em PDF gratuito, um autor chamado Ítalo Chianca, ele é lá do Rio Grande do Norte.
E aí eu me encantei, foi como viajar no tempo, voltar para minha infância, e foi aquele outro estalo. Eu falei, eu acho que eu vou escrever as minhas histórias com os videogames e aproveitar e falar de Cristo. E aí eu comecei, fui rabiscando ali, lembrando uma história ou outra, e a partir dali nasceu um projeto muito além dos videogames, que era para ser só um livro, mas deu tão certo, graças a Deus, que vieram 2 continuações, e agora a revista, e o projeto está crescendo, expandindo. Então os videogames sempre fizeram parte, desde a infância, né, da minha vida, e agora tem sido até uma ferramenta de ministério, projeto evangelístico, algo que tem expandido os meus horizontes, né, como escritor e como evangelista, também como missionário, alcançar os jogadores, o mundo virtual aí com o evangelho e a palavra de Deus. Essa questão, só colocando aqui, essa questão do livro, quando veio o primeiro, né? Eu tenho aqui o físico do primeiro, eu tenho a segunda edição do Kindle. Tem histórias ali que fazem a gente chorar. É muito interessante. Mas o resultado foi além do esperado, então isso que acabou despertando para essa criar outras edições? Foi sim, irmão. Foi muito além do esperado. Assim, eu tinha uma ideia que ia chamar a atenção de certa forma, ia ter um bom alcance, mas na minha visão seria mais os amigos, família, as pessoas que de uma forma ou de outra fizeram parte dessas histórias, e algum ou outro, né, que estava me conhecendo ali como pastor, missionário e tal, tinha aquele receio, será que outros pastores vão aceitar isso? Como que outros irmãos vão ver essa ideia de um pastor falar sobre games? Mas Deus abençoou tanto que alcançou tanta gente, e principalmente o público não cristão. Eu fiz muitas amizades através deste livro, conheci muitas pessoas, e alcançou um público diferente do que eu pensava, e aí que eu decidi focar mais no evangelismo, né? Porque no primeiro momento era algo mais ali para os conhecidos, e a maioria já é crente, né? Já conhece a Bíblia, já conhece o Evangelho. Então Deus abriu uma porta muito grande, uma oportunidade muito especial, e foi bem além do que eu esperava, sim. E eu louvo a Deus por isso, e agora está ampliando ainda mais. Tenho que me desdobrar um pouquinho para conciliar tudo, mas tem sido uma bênção. Legal, a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar, né, dessa questão de como a gente pode usar, né, como ferramenta, e sim, tanto os games, mas todas as outras produções culturais, né, filmes, série, música, e tem muitas pessoas, né, no meio cristão, infelizmente, que às vezes tem um certo receio, né, de fazer essas comparações, ou então de achar estranho ver alguém usando, né, e a gente tem que entender, né, eu acho que como que a gente pode aproveitar, né. Afinal, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e isso envolve também ser criativo, né? E com a nossa criatividade a gente cria, a gente pode e deve criar, sim, e visando, né, claro, a glorificar a Deus com todas as nossas criações. Mas como que o senhor acha, assim, que a gente pode usar? Claro, são muitas coisas envolvidas quando a gente fala de games, né? Tem as questões dos desafios, mas também tem os games, né, mais atuais de história, tem a questão de até honra do personagem, né, tô falando agora pensando em Red Dead Redemption, tem toda a questão lá o caráter do personagem que você vai construindo, vai moldando de acordo com as suas escolhas, e acho que assim a gente pode tirar muitas verdades, né, aplicar na nossa vida cristã, e de maneira prática, assim, como que você enxerga isso? Certo. Eu concordo plenamente com essa questão dos videogames refletindo a imagem de Deus em nós, a inteligência, a criatividade e até a existência de Deus. Eu tenho falado com alguns jogadores ateus, e o fato do game ter uma mente criativa por trás, ou várias mentes,
Aquele jogo fantástico não surgiu ali de uma explosão, né? Num estúdio, ou do nada. Teve gente trabalhando e criando. Então, eu considero os videogames como arte. Um dos capítulos do meu primeiro livro, e sai um pouco, né? Porque é um livro de crônicas, então são histórias bem pessoais e por isso, como o César comentou, o leitor se identifica. Às vezes, mesmo que não jogou, não viveu a mesma coisa, mas ele lembra de outras parecidas, né? Um amigo meu falou que leu, ele não jogou videogame na infância, mas ele lembrava dos amigos jogando bolinha de gude, brincando de esconde-esconde, outras coisas, né? Mas no fim do livro, eu fiz um capítulo evangelístico e um capítulo sobre a relação dos games com a arte e a fé cristã. Então eu abordei isso que o irmão colocou, agora da imagem de Deus, da inteligência, nós podemos ver ali, né, uma manifestação da arte e devemos glorificar a Deus com ela. Eu vejo que, como todas as outras artes, os games podem ser usados de maneira positiva ou negativa. Nós vivemos num mundo caído, né, o ser humano pecador, então tudo acaba sendo influenciado para o mal, mas nós, com a influência do Espírito Santo, da Palavra de Deus, nós podemos usar para a glória de Deus e para o bem, para sermos sal da terra e luz do mundo. Além do próprio entretenimento em si, que o jogo traz, aquela diversão, aquele lazer agradável, pode trazer questões, como o irmão colocou, de caráter, de honra, perseverança, de fé, do amor, do sacrifício, e podem apontar para Cristo, direta ou indiretamente. Então, eu vejo que nós podemos usar os videogames de muitas maneiras positivas. Eu tenho até incentivado pessoas a trabalhar e criarem jogos cristãos, não necessariamente bíblicos, apesar de que podem. A Bíblia é cheia de histórias fantásticas que podem gerar jogos excelentes de vários estilos, mas jogos que possam transmitir valores, bons princípios e mostrar ali o cristão nesse ambiente para testemunhar para um grupo que cada vez cresce o ateísmo, né? Principalmente o secularismo, e muitas pessoas têm usado para passar princípios errados. Então eu vejo os games como algo muito positivo, como a literatura, o cinema e a própria televisão, se nós soubermos usar e tivermos ali pessoas capacitadas para fazer algo bom, de qualidade, mostrando a glória de Deus e transmitindo uma mensagem positiva. Então, uma porta bem grande e aberta. Basta a gente perder um pouco o preconceito e entrar de cabeça nisso, e trabalhar, produzir, criar e fazer a diferença. E isso, né, sim, saber como usar, né? Infelizmente, acaba sendo usado tanto para coisas boas, mas também para coisas ruins. E é importante, né, sempre a gente estar com esse filtro, né, no evangelho, porque muitas ideologias têm sido pregadas assim, até nos jogos, que também, né, temos das mais diversas áreas. A gente tem muito jogo infantil e eu acho que nos últimos tempos o que mais predomina e o que mais mantém essa indústria são os jogos para jovens e adultos, né, que acho que videogame também deixou de ser um brinquedo, entre aspas, né, de criança, para ser algo de gente grande que como se fosse uma ferramenta mesmo de entretenimento, sim, né? Assim como os streamings, né? Hoje também estão no auge. Eu acho que realmente faz sentido isso mesmo, Davi. Antes era um sonho de criança ter um videogame. Hoje o videogame acaba, né, expandindo muito mais, né? E alguns casos vai além junto, né? Sim. E alguns casos vão até além do entretenimento, né? A gente teve casos aí na época do Wii. Parece que até clínicas estavam utilizando para não era? Acho que reabilitação, a parte de fisioterapia para idosos, várias áreas assim da saúde. Estavam usando o Wii e depois o Kinect também do Xbox. Até, né, os simuladores aí de direção, galera que vai tirar a carta ali, é um Forza ali.
As provas do Detran mudaram, teve, né? Foi o tempo que foi obrigatório esse negócio aí, né? Eu não sei se tá obrigatório ainda. Opcional agora, acho. Alguém lá que era fã de game falou, vou colocar isso aqui. Eu vou colocar porque é muito bom. Ver o quanto é bom aqui. Os gamers foram bem treinados, né? Quando precisar chegar, já tava craque. A pessoa fala assim, você aprendeu a dirigir? Olha, eu aprendi a jogar videogame, agora eu não sei como Aprendi no simulador. Mas eu vejo que nós cristãos temos que abrir os olhos mesmo, porque como vocês comentaram, juntando tudo, os videogames, eles hoje não são mais coisa de criança mesmo. Dá mais lucro, a indústria dos games dá mais lucro que o cinema e a música somados. Então isso não é brincadeira. É a área do entretenimento mais forte do mundo. É muita gente trabalhando, é muita gente envolvida, é muita gente consumindo. E, por exemplo, vocês citaram assim breve, eu cresci jogando, então era coisa de criança mesmo, nossos pais viam isso. Alguns viam como coisa do diabo, outros como coisa de criança. Mas agora os adultos dominam. Quem cresceu agora comanda a indústria, está por trás. Então, hoje não é mais coisa de criança, até é difícil achar jogo para criança. Mudou completamente. As narrativas são muito densas, muito sérias, os jogos são pesados, na maioria dos casos, as grandes produções envolvem violência, imoralidade, muita coisa assim séria, e por outro lado tem muita qualidade. São produções milionárias, cinematográficas, com muito efeito, muito dinheiro e muita qualidade gráfica, de jogabilidade, de música. São produções incríveis, assim. Muita coisa envolvida, né? É cinematográfico, as músicas, tem atores, né? A gente tá vendo cada vez mais atores fazendo as capturas de movimento. É impecável quase as produções. Eles querem até que colocar os atores dos jogos para concorrer a Oscar e coisas assim, né? Então nós temos que abrir a mente, porque agora toda casa tem videogame, já faz parte da vida. E mas na minha casa não tem, mas os jogos estão no celular, a indústria dos jogos mobile, computadores, os jovens jogam, estão conectados o dia inteiro. A pandemia ainda fortaleceu mais essa questão. Os videogames fazem parte da nossa vida, direto ou indiretamente, até nossas mães e avós jogam o jogo da Fazendinha no Facebook, Candy Crush, e esses jogos, né? E as crianças já nascem ali, já pegam o celular, já estão jogando, já sabem mexer. Então a gente tem que abrir os olhos e entrar nesse universo e usar para o bem, para não deixar só o Ministério da Impiedade governar esta área de tanta influência. É uma ferramenta, então depende do uso que nós fazemos dela, né? Como todas as artes, como todas as ferramentas. Então, se nós usarmos de estratégia, de inteligência, podemos alcançar muitas vidas. Além de oferecer um serviço de qualidade, mostrar que o cristão entende das coisas, é inteligente, é preparado, é capacitado, é formado, é criativo, também levar o evangelho, direto ou indiretamente, e ser um bom testemunho nesse universo que está alcançando tantas pessoas, tantas famílias ao redor do mundo. Você falou aí. Fala. Não, eu só ia falar que o senhor falou ser testemunho, e ser testemunho inclusive nos jogos online, né? Não ficar xingando o cara, só porque ninguém tá te vendo. Em todas as áreas, né? Seja jogando ou produzindo, é a gente fazendo a diferença. Dando um bom testemunho, por exemplo, um profissional, um programador, vai trabalhar numa indústria ou cria seu próprio estúdio, faz algo de qualidade, aquilo já chama atenção. Agora, como você estou jogando, você não vai ficar falando palavrão, ofendendo, essa questão de ser tóxico, né, que falam tanto hoje, vai ser diferente, você está ali para se divertir, para fazer amizade e para, acima de tudo, glorificar a Deus e dar um bom testemunho se surgir a oportunidade de pregar o evangelho. Então a gente tem que glorificar Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive no nosso lazer, no nosso entretenimento.
ia falar era que, voltando um pouco, né, que o senhor falou que a Bíblia tem muitas histórias e tal. E eu sempre imaginei um jogo em que você pudesse ser Noé e criar a Arca de Noé, sabe? Tipo, algo assim, algo tipo, você pudesse ser Moisés e chegar numa parte da missão, você parar na frente do rio, apertar o botão e abrir o mar. Eu sempre imaginei um negócio assim, mas nunca ninguém fez. Seria top. Não, você seria, vai tipo, poder fazer isso logo, Renan. Tá pra sair um jogo, Participar das jogo de batalhas. Moisés. Tá pra sair uma super produção de Moisés. Sério? É muito legal, muito bem feito, em primeira pessoa, com É gráficos. nacional? Não, é americano, eu acho. Americano. Eu coloquei um trailer no meu Instagram recentemente, e é super produção mesmo, um jogo assim de ação, de aventura, de exploração, nos moldes aí dos games que tem feito sucesso. E você vai poder ser Moisés ali, salvar Aí. o povo e abrir o mar, garoto, tá É, interagindo nessas Moisés. histórias, né? chegou meu momento, velho. Então, é muito legal. E não é uma produção qualquer, é uma super produção. Então, é bem interessante, é uma coisa legal, né? E se for bem feita, tirar a mancha de certas produções que usam a Bíblia, e só faz besteira, né? Cria aquela heresia, principalmente no cinema e tal. Mas parece que vai ser um jogo mais fiel, assim, à Bíblia, contexto bíblico. E tem outras tentativas, algumas mais simples, tem algumas mais antigas. E eu acho que dá pra gente fazer jogos legais ali, baseados na Bíblia. Tem um sobre Jesus que vai sair, aí já entra em outra questão, né? Eu não apoio, não compraria, não jogaria. Porque ali já vem a questão de pôr o Filho de Deus, o nosso Salvador, a pessoa vai ser Jesus, né? Sim. Então é um negócio meio O esquisito. jogo, a pessoa vai ser Jesus, é isso? O jogador vai ser Jesus, você vai fazer os milagres, vai Que interagir doideira, ali, A né? pessoa vai sentir um pouquinho do poder. Então aí já é um negócio meio estranho. É, outra questão. Hein? Eu acho que já ultrapassa uma linha. Talvez uma se fosse um jogo inspirado ali no período, né, de Jesus, ou alguma coisa Não, dali não, e do talvez você ser um dos 12, vendo ali de fora, Isso, mas aí não sendo sim. Tipo hoje. assim, tipo aquele filme que eu esqueci o nome, acho que é Ressurreição o filme. O filme, ele não conta a história de ninguém específico ali na história, ele incluiu um soldado romano que tá acompanhando. Você imagina se você é um soldado romano no meio do Na jogo e época, tá acompanhando isso. a história. Sim. Tipo, algo, O próprio a Ben-Hur, Bíblia, né? Ben-Hur é Sim. assim também. a Bíblia ela Então- tem 1000 histórias, então, mano, pra você fazer um jogo da Bíblia, imagina o tanto de fase que vai ter. Que isso, hein? E, eu penso, mano, ia ser um jogo muito bom. Tão bom, É muito, né? Tem muito. A gente tá falando da Bíblia que tem milhões e milhões de detalhes, de personagens. E, enfim, é muita riqueza, né? Envolvida. E falando nessa questão, né, de histórica, a gente tem muitos games, principalmente atualmente, abordando essas questões, momentos da nossa história, né? A gente tem aí, né, os Assassin's Creed Origins, que acho que é do Egito, né? Mas também tem o Odyssey, que é Tem o Syndicate, acho que é da Grécia, Tem um que é nos Estados Unidos, na época da independência dos Estados Unidos, que é bem legal, eu joguei e é muito bom. Tem um que é da Revolução Francesa também, né? Tudo que é As Revolução aulas de tem. história, como que você sabe tal assunto? Jogando Assassin's Creed. Isso, o pessoal brinca, né? Que aprendeu mais de história com Assassin's Creed ou de mitologia grega jogando God of War. Nossa, com certeza. Então, mas isso que eu penso. penso. O objetivo deles principal ali não é ensinar, é entreter. Mas eles pegam um período e faz com qualidade, o jogador aprende. Mais do que se fosse um jogo tipo para ensinar a história, já ia afastar os jogadores. Sim. Não, é um jogo bem feito, de ação, de aventura e tal. Faz algo assim no contexto bíblico, com as histórias bíblicas ao redor. Os jovens vão aprender, aí vão chegar na escola dominical tendo uma ideia, né? Vamos chegar dando aula já. Não, pelo menos O conhecendo Dominical vai conteúdo. jogar, pô. É estratégia, é inteligência. E às vezes a pessoa incrédula, como a Bíblia diz, é mais esperta que o crente, né? Que o povo de Deus, porque sabe usar das ferramentas. Então às vezes a gente perde muito espaço, perdemos em todas as áreas da sociedade. Eu digo, por exemplo, na educação, na política, na saúde.
Nós poderíamos, nos esportes, agora vendo os Jogos Olímpicos, nós poderíamos estar envolvidos em todas essas esferas e dando um bom testemunho, fazendo a diferença ali. Mas tinha aquela coisa, a crente não pode se envolver com isso, com aquilo outro. E a gente foi entregando tudo, né, para a impiedade, para os incrédulos, e poderíamos estar ali fazendo a diferença. Sim. Então, como a nossa conversa, o contexto aqui é videogames, eu vejo que é uma área que a gente tem que se envolver, direto ou indiretamente, e fazer mais. Porque dá para influenciar os jogadores, eles precisam de Cristo. E os jogos viciam, divertem, tudo, mas não vão dar paz, não vão dar salvação, não vai dar alegria. É um saco sem fundo. Eles jogam um clássico hoje, se diverte, adora, mas no mês que vem eles querem um jogo novo. Eles precisam do Salvador. Entra no ser luz do mundo, né? Na nossa parte, a gente tem que ser luz do mundo. Não dá pra ser... Como que a gente quer ser luz do mundo se a gente se tranca num quarto, né? A gente tem que ter esse contato, claro, com os devidos filtros, né? Mas a gente tem que ter esse contato. Se a gente quer impactar vidas, a gente tem que estar, de certa forma, exposto à cultura que eles vivem. É importante, é fundamental conhecer a cultura de um povo para usar, né, nisso pro evangelismo, para mostrar Deus para as pessoas, né? Sim, e através do livro, né, dos livros e das revistas, eu tenho alcançado pessoas, irmãos, que de outra forma eu jamais alcançaria. Claro, Deus é soberano, Ele que abre as portas. Porém, a Bíblia fala que Jesus comprou para si pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tribo hoje expandiu bem mais, né? Tem diversas tribos modernas, e tem os gamers e retro gamers. Mas eu tenho falado para ateus, para budistas, homossexuais, pessoas sem religião, pessoas com ódio da religião, pessoas, muitos desviados, ou filhos de crentes, ou que em algum momento frequentaram igrejas, traumatizados com igreja. Eu tenho alcançado pessoas assim que, se eu chegasse, eu sou pastor, eu sou missionário, já fecharia as portas. Então, chega com algo em comum, que é o videogame, algo que eles veem que eu conheço, que eu entendo, e faz aquela amizade, começa aquela conversa, e através dos livros, das revistas e das conversas, eles têm ouvido algo do Evangelho. Então tem sido uma grande bênção, uma oportunidade especial, e nesses últimos anos eu alcancei pessoas por meio dos videogames como ferramenta, né? Mas para levar a palavra de Deus, o Evangelho. E isso pode acontecer em outras esferas, a gente usar de estratégia, usar aquilo como recurso para abrir portas, criar contatos, fazer amizade e aí levar Cristo para as pessoas. Tem sido assim, principalmente com o público retro game, e vocês que são mais jovens e conhecem os jogos mais atuais podem fazer isso com a geração de vocês. Usa os games como ferramenta e chega neles e leva Cristo. Ô pastor, é interessante, né? Em cima disso, eu tô lembrando da questão do segundo livro, já entra a questão que já passa a ter crônicas de amigos, né? Porque o primeiro livro é voltado nas histórias, você cita pessoas, cita situações, mas envolve bastante a tua experiência com os games. A partir do volume 2, tem toda essa questão juntou, né? Você juntou várias crônicas e trouxe. E pelo que eu entendi, me corrija, tá? Se eu estiver errado, tem histórias de pessoas não cristãs ali, né? Sim. Como que foi? Teve alguma história de uma dessas pessoas que acabou se aproximando depois do primeiro livro? Ou teve algum contato através disso, acabou trazendo a história no segundo livro? Tem alguma, mesmo assim que não necessariamente citando nomes, mas teve algo interessante nesse sentido de impacto a ponto, né, de sentir essa confiança? Falando, não, eu quero compartilhar a minha história também, eu quero colocar, né, fazer parte aí desse livro que tem a gente sabe que tem a abordagem cristã, tem aquela questão, né? E aí a pessoa ceder ali a história. Tem alguma história interessante em cima disso? Sim, e na verdade isso foi a razão do segundo e do terceiro livro. Como eu disse anteriormente, a ideia era só escrever aquele primeiro, eu não imaginava que ia ter um alcance tão grande. E o segundo surgiu justamente por esse feedback dos leitores.
Alguns começaram a entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Facebook. Pessoas Olha, desconhecidas, assim, você fala. desconhecidas. Não era de contato mesmo. Não, desconhecidas mesmo. Pessoas que eu nem imaginava compraram o livro, pegaram na Amazon ou compraram edição física em algum lugar e falaram, olha, eu li seu livro, eu gostei demais, me identifiquei, tem uma história assim parecida. E começava a contar para mim, eu mandar. E aí eu fiquei pensando, será que dá para eu juntar essas histórias e fazer uma DLC? O primeiro pensamento meu foi isso. Um acréscimo, um apêndice. Mas aí foram tantas histórias. Falei, não, eu vou fazer um novo livro e colocar as histórias dos meus amigos. E então foram vários contatos de pessoas assim, a maioria desconhecida, compartilhando as memórias dele, influenciados pelo meu livro. E aí alguns mais próximos depois começaram a comentar também. Aí eu falava, quer mandar para mim? Manda a história, vamos fazer um novo livro. E aí surgiu o segundo e depois o terceiro. E olha, eu estava conversando com a Débora ontem ou anteontem, que agora eu estou recebendo novas histórias. Daria para fazer um quarto, um quinto. Então, sinto que o quarto deve estar a caminho aí logo. Então, eu tenho me segurado, porque agora eu estou focando nas revistas, né? Mas já teria conteúdo. Há uma identificação muito forte. Não sei, o videogame tem esse poder. Parece que a pessoa lê ali e lembra da vida dela, de algum momento dela. As pessoas que estavam em torno do videogame. Os pais, os tios, os avós, os amigos. Sempre tem aquela questão do amigo que faleceu, que jogava junto no fliperama, ou que jogava junto em casa. Muitas histórias giram em torno disso. Então foi muito especial. E vários desconhecidos, e alguns até falando da questão espiritual. Olha, tocou em mim, mexeu comigo, aquilo que você escreveu, né? Eu realmente preciso pensar em Deus, preciso pensar na morte, a vida mais que um jogo, alguma coisa assim. Então foi muito legal esse retorno dos leitores, e os 2 livros surgiram por causa deles, né? E tem mais algumas, eu vou incluir uma ou outra nas edições das revistas, e quem sabe no futuro tem um 4º volume, um 5º, e a ideia é mesclar. Eu coloco histórias de cristãos, de irmãos, para ter algo sempre ali do Evangelho, né? Algo da Bíblia, um versículo, alguma citação que fala de igreja, de vida eterna. E as histórias do pessoal, para eles se sentirem em casa, irem bem recebidos. E para eles lerem também, é estratégia. Vai ter a história dele, ele vai ler a dele, do amigo dele, e de um cristão, de um pastor, de um missionário, de um jovem crente. Então eu junto tudo ali e coloco no pacote. Todas são histórias legais, todas. De um jeito ou de outro são impactantes, emocionantes, divertidas, e em uma ou outra vai ter o Evangelho. É muito legal, né? Isso de você usar algo cultural que você gosta para comunicar o evangelho, mas ao mesmo tempo já, digamos, nos outros, o segundo, o terceiro, e quem sabe o 4º livro, usar agora também posição como, né, criador assim de atrair outras pessoas desse jeito, né? História delas vai alternando com alguma história de um cristão, e é muito, muito importante a gente fazer isso. Tava lembrando aqui de uma vez, quando eu era mais novo, e minha família saiu de férias com uma outra família também, amiga nossa, e a gente foi pra praia. Só que a gente só pegou chuva. E então a gente tem que ficar em casa e tal, não ia poder sair. E essa outra família, amiga nossa, o filho, que é da minha idade e tal, levou um Nintendo Wii. E aí acho que a questão do videogame, claro, mas também o mérito, acho que do Nintendo Wii, né, a questão de movimento e tal, é super divertido, para todas as idades mesmo. E foi assim, a gente não podia ir na praia por conta da chuva, mas a gente nem sentiu o tempo passar, né? Aí eu lembro que era jogando o dia todo boliche, deixava lá rolando, e era campeonatos e campeonatos, e
Nintendo Wii, eu acho que foi dos videogames que eu tive contato, eu acho que foi o que eu mais tive, assim, experiências, né, com família, amigos, porque independente do convidado, às vezes, que chegava em casa, filhos pequenos, filhos grandes, pessoas mais velhas, é fácil, né, de jogar, é só você colocar ali na mão, um botão atrás para jogar a bola, então, e é sensacional isso. E cria lembranças, assim, inesquecíveis, né? Então, você vê, o videogame tá ali, mas a gente lembra das pessoas, então ele tem esse poder. A Nintendo acertou em cheio com o Wii, porque ela tava perdendo espaço, né? Então ela teve o foco no público casual e conseguiu, trouxe todo mundo, as famílias, quem não joga, quem não entende nada, idosos, mulheres, né? Então todo mundo se divertia ali, foi aquela febre, e depois a Sony e a Microsoft copiaram na cara dura, né? Kinect. O Kinect e o Move, né, no PS3. E aperfeiçoaram uma coisa ou outra. Mas esses momentos são muito marcantes. A gente joga e não esquece mesmo, se diverte e cria aquele vínculo, aquela amizade, como jogos de tabuleiro, jogos de mesa. Tantas disputas de Uno entre os jovens nas igrejas. Né? Uno dá briga. Dependendo de quantos mais 4 que tiver. Já entra outra questão, né? Cada um joga Uno com uma regra e é difícil. É difícil. Verdade. Cada um tem uma regra diferente. Nós somos seres sociais, né? Até isso a gente vê o plano de Deus criando para viver em comunidade, em conjunto. Hoje que é tudo online, mas até há pouco tempo a gente tinha que estar junto para jogar. E isso criava muitos laços, muitas amizades e mostra a vontade de Deus da gente estar junto, até para fortalecer a família, os irmãos em Cristo e para fazer novos amigos também, para depois mostrar o Evangelho. Essas lembranças são muito legais. Sim, é verdade. Essa questão do Wii, agora me lembrou, né, que o Davi trouxe aí uma história interessante. E eu trouxe uma história que eu deixei uma marca no irmão. Teve um... Nossa, eu não lembro disso não, velho. Eu tô imaginando essa marca. Foi uma marca na TV, talvez. A marca da bolinha de tênis. A gente foi pra uma viagem com os jovens, né, que a gente chama de viagem misteriosa, e aí o nosso líder, né, que era o Júnior na época, ele tinha o Wii e ele levou. E aí tinha uma TV, sabe aquelas TVs que é grande, mas é daquelas antigas? Então era um sítio antigo, então aquela TV zona colocou o Wii. E eu fazia tempo que eu não tinha mais videogame, né? Fazia tempo que eu não jogava nada. Ele colocou lá aqueles jogos lá, que era o Wii Sports, né? Então tinha várias modalidades. E aí tinha o tênis. E eu joguei o Djokovic, velho. E eu esqueci que o sensor ele é delicado, eu não preciso fazer um movimento de Gustavo Kirten pro jogo funcionar. E eu não reparei que o meu colega, o meu amigo estava sentado no sofá do lado, e aí eu fui com a raquetada, mas eu fui com a força totalmente desnecessária. E eu acertei em cheio. Aquilo não sei se me marcou tanto, mas dele com certeza. Ele tá com a marca do gatilho na cabeça aqui atrás assim. O Wii vai ser inesquecível pra ele, né? Vai ser inesquecível pra ele. E a mão do César também. Acontece. Não, mas é muito engraçado, porque às vezes tipo, jogando o Wii, Kinect, a gente fica fazendo os movimentos muito loucos, tanto que eu fui numa festa uma vez, no buffet tinha um Kinect lá. Aí eu fui felizão lá, passou 30 minutos que eu tava jogando negócio, passou muito rápido. Eu tava pingando, suando igual um louco, parecia que eu tinha jogado futebol. E eu tava lá morrendo, suando pra caramba. Eu falei, nossa, velho, eu só tava fazendo corrida, mano. Eu acho que o Nintendo Wii, o Xbox com o Kinect e tal, e o PlayStation também, acho que foram os mais fáceis, talvez, dos jovens convencerem os pais, né? Não, eu vou estar fazendo exercício, né? Vou estar me movimentando, não vou estar sentado, não. E aí até os pais entravam na jogada depois, né? Toda a família. Foi mesmo. Foi um momento de transição. E era praticamente aquela mudança de gerações. E a partir dali o videogame se tornou algo de todo mundo mesmo.
Começou no PlayStation 2, né? Que os jogos já foram ficando jogos mais adultos. Mas nessa transição aí para os sensores de movimento, é que trouxe todo mundo pro barco e deixou de ser coisa de criança mesmo. Agora é um entretenimento, uma opção a mais de entretenimento, além dos filmes e séries e livros e tal. É verdade. Pô, gente, acho que a gente podia abordar ainda antes de terminar aquela questão dos mitos, né? Que a gente tem no nosso meio cristão também, em relação aos jogos cristãos. Renan, você tem algum mito aí que você lembra de crente? Cara, em relação de aos crente. mitos? Então, era mobile, né? Na época que estourou Pokémon GO. Nossa, verdade. Nossa, Cara. Pokémon GO lançou, era uma febre, todo mundo jogando, saindo na rua, caçando Pokémon. E aí, pessoal, alguns irmãos da igreja começaram a jogar Pokémon GO e tal. Eu nunca consegui jogar porque meu celular não aguentava na época, então eu desisti de jogar e não deu certo. Aí, mas tinha uma galera que falava que não podia caçar Pokémon. Pokémon era do demônio, Pokémon era do diabo. Você não podia baixar isso aí no seu celular pra caçar Pokémon. Tá, esse é um desses, um de muitos que tem, né? Tirando, assim, mas acho que não seria algo tão cristão assim, mas já entrando em outro, tipo, quando alguém fala que é influenciado pelos jogos de tiro e alguns outros jogos, claro que aí eu vou deixar o pastor falar. De alguns casos, né? Isso, vou deixar o pastor falar, mas antes eu só quero, né, dar uma palavrinha rapidão, tipo. Claro que pode ter essa influência, né, de pra pessoa jogar jogo de guerra toda hora e querer sair na rua, pegar arma e sair atirando do lado. Mas Pode se influencia, é que tem alguma coisa dentro do coração, né? Exato. Não Pode cria ter assim do essa nada. influência, mas é algo que, por exemplo, para nós cristãos, a gente joga uma coisa dessa e a gente, assim, é pra gente não ser influenciado, porque a gente sabe, né, pelo menos assim, todo mundo nasce com um senso, né, do certo e errado. Se tem algum desejo no coração da pessoa que foge um pouco disso, ela vai ser alimentada por esse jogo ou por alguma outra coisa. Mas para nós cristãos, isso não deveria acontecer, né? E se acontece, tá faltando alguma coisa, creio eu. Pensando nessa questão dos mitos, isso já vem de anos, né? E comparado com outras artes ou outras formas de entretenimento, os games são bem recentes. 40, 50 anos, desde os primórdios dos videogames. Então, é algo bem recente na história da humanidade e entre o povo de Deus ainda mais recente. Essa questão de falar que os jogos são coisas do diabo já é desde o começo, né? Eu lembro de assistir uns vídeos de um pregador que falava isso, e falava que os jogos eram do demônio e tudo, e muitos dos nossos pais e pastores no passado tinham esse medo. E eu não culpo eles, porque tudo que é novo, a gente tem uma dificuldade mesmo até entender. E no primeiro momento é assustador, né? Mas os anos vão passando, a gente vai entendendo algumas coisas. Hoje a gente já tem uma visão melhor. Então, o primeiro mito que se derruba é isso, que é do diabo, seja Pokémon GO ou os jogos antigos. É só uma forma de arte, de lazer, de entretenimento. Agora, tem jogos diabólicos? Aí sim, tem. Seja na sua história, nos gráficos, no conteúdo. Mas é como todo tipo, cinema. Eu não vou assistir todo o filme, não vou consumir toda a série, ou todo o desenho. O mesmo problema que sofre os animes, mangás e outro tipo de entretenimento. Depende do que eu vou consumir, qualquer coisa que eu vou fazer na vida. Eu tenho que saber escolher, filtrar, peneirar, selecionar. Tem coisas boas, ruins, tem coisas que claramente são antibíblicas, perversão de valores, vão contra os princípios da palavra de Deus, contra o próprio Deus. Isso em todas as esferas. Então vai ter jogo assim, tem jogo assim, né? Vocês sabem. E o cristão tem que ser sensato, tem que saber selecionar. Mas não jogar tudo no mesmo pacote e falar, isso é do diabo. Não, né? Não tem nada a ver. É uma coisa boa. Alguns fazem uso para o mal, infelizmente, como tantas outras coisas, até a própria Bíblia, né? Algumas pessoas usam
como uma arma mortal e estão levando pessoas para o inferno. Agora, essa questão da violência é muito mais complexa. O que eu vejo, com sinceridade, nos casos de atiradores e de mortes aí, dessa violência, e que a mídia chega à conclusão que ele foi influenciado pelo game, é mais a questão de achar um bode expiatório. E é mais fácil colocar a culpa nos videogames do que colocar na família, nos pais, na sociedade, ou a própria pessoa, né? Culpar o cidadão. Hoje tudo tem que ser justificado. Então culpa aquilo que vai dar menos problema para as autoridades, né? São os videogames. Como pastor já, missionário há alguns anos, trabalhando como conselheiro, como professor, e a gente acaba tendo que ser psicólogo e um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E nós lidamos com pessoas com vários problemas, várias dificuldades, vários pecados. O jogo acaba sendo apenas um gatilho ou um de vários fatores que leva a pessoa a cometer um crime ou fazer algo absurdo. Então você pega um atirador lá, ele tinha Doom no computador, ele tinha, né, o Call of Duty, tinha um jogo lá de tiro, isso que influencia. Não, vê a família, vê o histórico dele com os pais, ou com os próprios amigos, os problemas emocionais, provavelmente consumia pornografia, pessoa depressiva, já com outras dificuldades. Então, eu sei que o videogame pode influenciar sim, para o mal e para o bem, tanto que a nossa conversa desde o início aqui é usar isso para influenciar para o bem, né? Então tem poder de influência como todas as artes, como todo entretenimento. Mas não é o único culpado, é um conjunto de fatores. Eu joguei muito jogo de tiro na infância, os atuais já faz muito tempo que eu não jogo, né? Então, mas até a época do PlayStation 1 e do Nintendo 64 eu jogava muito 007 e a gente jogava na igreja, reunia os amigos lá, os jovens, para jogar, dividir a tela em 4, como nós estamos aqui, e um dando tiro no outro. Era o multiplayer local, e depois no PlayStation era medalha de honra, né? E a gente jogava os primeiros ali, e Doom no computador era até meio assustador, porque eu era criança e via a primeira vez aquele negócio. Mas a gente jogava e nunca passou a ideia, é fantasia, a gente entendia perfeitamente. Só que famílias bem estruturadas, a gente tinha uma igreja, sempre ouvindo a palavra de Deus, a gente via aquilo apenas como uma brincadeira, um lazer. Igual a gente saía na rua brincar de polícia e ladrão. Tava um dando tiro no outro, ou às vezes brincando de luta, era pancada mesmo, e os jovens se reuniam, era cada brincadeira doida e bruta. E quando nós brincávamos dos super-heróis, né? Power Rangers, Jaspion ou Cavaleiros do Zodíaco, saía lutando um com o outro, assistia Karate Kid e saía metendo golpe do Daniel San. Era coisa de louco. Mas a gente sabia que aquilo era brincadeira, fantasia, não era realidade. Essas pessoas que têm feito esses crimes têm muitos outros problemas, bem mais sérios. O videogame ali, o jogo, era só uma coisa a mais na vida dele. Provavelmente nem foi aquilo que o influenciou. A pessoa pode assistir uma novela, um filme e ter ideias doidas também. É uma série. E hoje, cada vez mais, até ensinando em detalhes cometer crimes e coisas assim. A leitura também, né? Pode. Oi? A leitura também, né? A literatura. Claro, pode... com certeza. Com certeza. Influencia demais. Então a gente tem que desmistificar, né? O videogame não é coisa do diabo, é o uso que a gente faz dele, e como cristãos temos que selecionar. Agora, essa questão de influenciar para a violência também pode ser uma influência, mas eu vejo mais na prática mesmo, com as pessoas que eu convivo e tenho lidado, é mais um gatilho ou um fator a mais em vários outros, né? Muito pecado, e dor e problemas na família e na vida da pessoa. Não só culpar o game, tem muito mais coisa por trás, e o próprio pecado do coração humano. O ser humano é mau, é caído, e é influenciado ali por Satanás. Então tem muito mais coisa envolvida, e não só colocar a culpa num jogo. Isso é um exagero mesmo. Nós temos que cuidar, né?
Eu não jogo alguns jogos, não deixo na minha casa, não deixo meus filhos jogarem. E isso é decisão pessoal, princípios e valores. Algumas coisas eu não vou exigir dos outros, nem de membros da minha igreja. Eu, como pastor, eu tenho algumas coisas que eu faço que eu não vou exigir dos outros. São decisões pessoais. Outras já são mais gerais, se eu ver, eu vou ter que conversar, aconselhar, isso não é bom. E em todas as áreas, não só nos games, mas em qualquer outra área da vida, né? Agora, algumas coisas dá para se divertir, dá para jogar, saber separar, como o Renan falou, é uma fantasia, ficção. Na época do Pokémon GO, a gente saiu com a família caçando Pokémon. Nos primeiros dias, aquela novidade foi uma diversão. A gente ria, brincava. E as pessoas têm que saber separar as coisas e não ficar culpando aquilo que não entende, que não conhece. Que normalmente muitos têm feito é isso. Né? Muitos quilômetros andados com Pokémon GO. Muita doideira. Mas eu acho que é bem isso, né? A gente também, né, tem que reconhecer. Não tem uma ordem geral, né, para todo mundo, que pode e o que não pode. O que a gente tem é a Bíblia, né? Então a gente tem que olhar os valores, qual que são as instruções para as nossas vidas, e também acho que tem muito disso de reconhecer, cada um reconhecer as áreas que precisa evitar, né? Por exemplo, você tem problema com imoralidade, e também a Bíblia fala claramente, né? Fujam da imoralidade, não fala para lidar com a imoralidade, fuja, é uma ordem clara. Então, por que você vai, né? Vai assistir Vikings, você vai assistir Game of Thrones, e assim, você não precisa nem, digamos, ver para saber que é imoral. Os próprios livros já tem partes assim que passar uma página para frente, porque a leitura também tem isso, né? Aí, digamos, você não está vendo, você não está tendo a imagem, mas você lendo, você tem, digamos, tudo detalhado e a sua imaginação ela trabalha. E os jogos também a gente tem isso, e a gente tem isso em todas as áreas. Violência, por exemplo, né? O caso que a gente está falando, você tem problemas com violência, por que você vai jogar um jogo de guerra, sei lá, bem no momento que você acabou de chegar com raiva de fulano, né? Que vai, às vezes, né, jogar assim nesse intuito de, digamos, descontar a raiva. E isso com tudo, né? Acho que é bom lembrar disso. Hoje, uma questão, só um complemento, hoje é tudo muito realista, né? Os jogos são muito realistas, os gráficos são incríveis, então é muito visual. Então, tanto a imoralidade, quando os produtores querem colocar, é muito clara, muito aberta, ou a violência muito crua, muita exposição, né, de sangue, de tripa, de cabeça cortada, é até exagerado, assustador, assim. Uma das coisas que eu prefiro os retrôs, não só pela nostalgia e por ter jogado, é que era uma coisa mais assim infantil mesmo, era aquela mais da imaginação, desenho animado, né? Você via os personagens ali, os bonequinhos, mesmo os jogos 16 bits, 32 que já eram melhores, mas ainda era um desenho animado. Era uma fantasia claramente ali, despertava a imaginação. E normalmente não tinha muita coisa imoral e violenta. Mortal Kombat, umas exceções ali, né? Doom e tal. Mas hoje a maioria é muito realista e os jogos de mundo aberto oferecem muita possibilidade. E às vezes as pessoas nem querem cumprir as missões, ficam vagando pelos mapas e aí acabam fazendo besteira, né? Então a gente tem que ter maturidade, tomar cuidado. Mas eu gosto mais dos retrôs por causa dessa fantasia que traz, sabor de infância, por poder jogar mais tranquilo com as crianças, com meus filhos. E eu mesmo, sem correr o risco de estar vendo nada errado ali, né, alguma coisa que desperta a curiosidade ou chama atenção para o mal. Então tem esse detalhe que nós temos que tomar cuidado também. Hoje muita exposição, é tudo muito visível. E os jovens cristãos e adultos têm que cuidar com isso também. Verdade. Galera, acho que o nosso tempo tá acabando, né? Aqui o papo tá legal, tá muito gostoso pra gente falar. Todo mundo gosta do assunto, né? Dá pra ir longe, né, irmão? Cada um com o seu tempo teve uma vivência, né, com os games. Isso é muito interessante.
Mas, pastor, acho que antes da gente encerrar, acho que fala um pouquinho como que a galera tem acesso ao seu material, aos livros, às revistas, como que as pessoas podem adquirir? Tá bom. Então, os 3 livros agora esgotaram, os que eu tinha comigo. Eu tenho alguns, vocês podem até ver aqui em cima, preto e vermelho aqui, mas que estão separados para um projeto que eu tenho nas escolas, instituições aqui da cidade. E desde o início a gente tem contado histórias bíblicas, evangelísticas, e eu ganhei uma doação para levar exemplares dos livros. A pandemia que atrapalhou, então eles estão separados aqui. Voltando à normalidade, eu vou entregar. Os que eu tinha para venda já esgotaram, graças a Deus. Então, quem tiver interesse pode achar tanto no formato impresso quanto digital na Amazon. Lá tem as 2 opções. O livro 1, o livro 2, e o livro 1 e o 3 no formato digital. O impresso também tem na editora Wiclap, é uma editora de autopublicação. Lá tem os 3 livros em 2 formatos, no tamanho normal e no tamanho gigante, formatão, né? Parece uma apostila, o tamanho de uma folha A4. Então, e é mais barato do que na Amazon, nessa editora Wiclap. Então são 2 sites aí onde podem intercalar, ver o que é melhor. Mas o formato digital só na Amazon, e o 2 é gratuito, pode baixar no meu blog Diamantes Eternos. É o meu blog ministerial, eu compartilho coisas do nosso trabalho, mas às vezes um artigo, um pensamento, e alguma coisa dos livros tem lá também, tem o PDF do livro 2 para baixar gratuitamente. Tá bom? As revistas, elas podem ser baixadas também gratuitamente, o PDF é disponível para todos. Tem o canal Muito Além dos Videogames, criei para isso, para ajudar. Tem vídeos respectivos a cada edição, o pessoal pode baixar lá. E se quiser as revistas, eu tenho alguns exemplares comigo, ou também no site da editora Wiclap, estou disponibilizando lá. Então é Amazon, Wiclap e alguma coisinha das revistas ainda direto comigo. Se o pessoal quiser conhecer mais, o Instagram é onde eu tenho investido mais no marketing, na divulgação. E é um Instagram Muito Além dos Videogames, tudo junto ali. Só seguir lá e acompanhar. E agora o foco tem sido mais nas revistas, mas tem algo sobre os livros também. Bom? E eu tô com o perfil aberto aqui, né? Tem todos esses links aí, tanto pro YouTube, né? Facebook, comprar os livros. No próprio Instagram, né? Tem lá o link. Se você ficou interessado aí, é só acessar o link lá. Tá tudo separadinho lá para te direcionar para onde você quiser ir. É isso aí, tem tudo lá no perfil. E podem falar comigo pessoalmente, né? No Facebook. Tem o meu Instagram pessoal, Luiz Miguel Gianelli. Quiser conversar, tirar dúvidas. Quem quiser focar nos videogames, é Muito Além dos Videogames. Tem um canal também. É simples, mas para ajudar. E sempre uma coisa ou outra eu estou disponibilizando gratuitamente para quem quiser. E o PDF dos livros, a versão digital na Amazon é preço simbólico, R$ 1,99. É o preço mínimo ali que eles existem só para poder colocar. A ideia é espalhar mesmo. Só o impresso que sai um pouquinho mais caro, porque tem gráfico e tudo mais, não tem jeito. Mas a ideia é espalhar o conhecimento, a palavra de Deus e boas histórias para os leitores. Bacana. Agradecer, né, gente? Agradecer o convite, mas ter aceitado o nosso convite foi muito, muito legal. Eu curti bastante o nosso episódio e que Deus abençoe e continue abençoando, né, todo esse trabalho, todo o ministério aí também, aí em Minas, né, em Pinhuí também. Tenho dificuldade de falar, é Pinhuí, né? Eu não consigo. Pinhuí. Tem vários pronúncios, não se preocupa não. Muito bacana. Meninos, com vocês aí. Sim, muito obrigado, pastor, muito obrigado. É um papo que a gente se empolga aí para ficar conversando. A gente tem que tomar cuidado até com o tempo. E eu, particularmente, me identifiquei muito, né, com essa questão dos jogos, mas também disso de criar conteúdo a partir de assim, usar a cultura para trazer o evangelho, né?
Eu tenho a página Teologia Geek, que basicamente eu pego filmes, séries, frases, né? E trago uma reflexão. O livro que saiu recente é seu? Isso mesmo. Legal. É ele o autor do livro. Vou saber. Tô começando aí, mas me identifiquei muito nessa questão, né? A gente acaba recebendo muitos comentários, tanto positivos quanto negativos, e, bom, a gente tem que tomar, né, esse cuidado e tal, mas é realmente isso. A cultura, quando a gente sabe como utilizar, é uma ferramenta incrível, abre portas, assim, de evangelismo incríveis. E muito obrigado mesmo pelo convite, foi um papo muito bom. Mas tá bom, irmãos, eu agradeço o convite, foi muito, muito gostoso mesmo. Deus abençoe vocês neste projeto. E tem muita coisa para a gente falar e tratar, mas vale a pena, assim, a gente colocar Cristo e apresentar para todo mundo e usar o entretenimento, os videogames como ferramenta, né? Obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelas orações, e estou à disposição. Se precisarem de mim, podem contar comigo, e continue orando por esse trabalho, pela minha família, nosso ministério aqui, para Deus continuar nos sustentando com a sua graça e nos capacitando para avançar com a pregação do Evangelho para os jogadores de videogame também. Isso aí. Muito obrigado, pastor, pela presença. Obrigado a todo mundo que escutou a gente até aqui, né? É muito importante escutar até o final, que é sempre, ainda mais nesse assunto, né? Que é games, é um assunto bem da hora. Que, assim, mano, quem não curte hoje games, né? Então, muito obrigado por você ter escutado a gente. Siga a gente em todas as redes sociais, vai estar aí embaixo, na descrição aí. E, inclusive, né, vamos falar aí, né, Renan? Você aí que se identificou, tem alguma história que lembrou, manda aí pra gente. Verdade. Vamos, aproveita aí as redes sociais, tem o nosso preparar o quarto também, livro. Vamos bater um papo aí. Vamos ajudar o pastor a preparar o quarto livro. Tem nosso site, tem nosso e-mail, tem nossas redes sociais aí. Se você tem alguma história interessante, né, sobre videogame, né, um pouco da sua vida aí, né, você pode mandar pra gente. Muito obrigado. E é isso. Tamo junto. Valeu. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.